Você voltou do cinema e não consegue tirar a história de A 5 Passos de Você da cabeça? Então se prepara, porque hoje nesse vídeo aqui eu vou contar pra vocês algumas mudanças que eu percebi lendo o livro e assistindo o filme. Vamos conversar sobre isso? E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Eduardo Silto, um dos embaixadores do Mundo Livros aqui do Submarino, junto com a Ana Shermack. Então ó, se você é fanático por livros, já deixa seu like aí embaixo, se inscreve aqui no canal. Lembrando que nós postamos vídeos todas as semanas, então sempre tem um videozinho novo pra encher seu coração aqui nesse canal. Então não perde tempo, se inscreve aí embaixo. E que todos os produtos que a gente mostra aqui no canal estão disponíveis para venda lá no site do Submarino, que você pode encontrar aí na descrição. Inclusive esse livro aqui, se você ainda não leu, olha, tem resenha aqui nesse canal sobre esse livro aqui. Então se você tá perdidaço, não sabe de nada, vê a resenha que eu fiz desse livro aqui, vai lá no site do Submarino, compra o livro e comece a ler. E aí sim você vem pra cá pra gente falar um pouquinho sobre o filme e o livro. Mas enfim, bora pro vídeo? Tanto o filme quanto o livro de A 5 Passos de Você conta a história de uma garota adolescente chamada Stella que sofre de uma doença chamada de fibrose cística. Uma doença que, entre muitos sintomas, afeta diretamente o funcionamento do pulmão das pessoas. E a Stella, gente, apesar dela estar bem na maior parte do tempo, ela acaba tendo umas crises aqui e ali. E o livro realmente se passa em uma dessas crises, que ela tem que sair da casa dela, do conforto da família, etc, para ir pro hospital e passar um tempo lá para se tratar. A diferença é que dessa vez tem um menino recém-chegado no hospital chamado Will. Ele sofre dessa mesma doença que a Stella também sofre, de fibrose cística, só que ele tem uma complicação chamada becepácia, que trouxe diversas complicações para a doença dele. Então ele tem menos tempo de vida que a Stella, ele pode oferecer mais riscos a outros pacientes que têm fibrose cística também. Enfim, o contato dos dois não pode acontecer de jeito nenhum. Só que o que acontece? Os dois estão lá, começam brigando assim, começam não se conhecendo muito bem, mas acaba rolando contato sim, porque eles são dois adolescentes da mesma idade, ele é todo bad boy, ela é toda rainha da internet. Então, né, gente, ó a balança do equilíbrio do amor aí, trazendo os dois pra perto. Enfim, o Will é todo bad boy, ele não aceita de jeito nenhum o tratamento que o hospital oferece, etc. E a Stella decide que vai ajudar esse menino a seguir o tratamento dele à risca, porque ela é totalmente fascinada por controle e por seguir as coisas certinho, sabe? E aí, gente, é que a história começa realmente a se desenvolver, porque o Will e a Stella não podem ter contato e eles meio que vão ter uma relação ali juntos, só que eles sempre têm que estar a passos de distância um do outro para não correr risco de contaminação, sabe? E é sobre isso que a história vai falar, sobre o desenrolar desse relacionamento. Eu tô contando isso pra você que caiu de paraquedas aqui, se ainda não leu o livro ou só assistiu o filme, enfim, só pra te situar e você entender mais ou menos sobre o que eu tô falando nesse vídeo. E agora sim, finalmente falando da comparação entre o livro e o filme, a primeira coisa que eu notei no filme foi quão descontraído o filme ficou em comparação com o livro. Sério, muito mais descontraído. Os diálogos já estavam muito mais descolados e verossímeis do que no livro. No livro, apesar de ter gostado da maneira que a história foi escrita, eu ainda não via tanta verossimilhança, sabe? Tantos diálogos verdadeiros que eu veria saindo da boca de um adolescente. E no filme eu já senti isso. Naquela primeira cena que acontece ali da Stella e as amigas dela, eu já parei e pensei, isso tá bem diferente, e que legal que tá diferente, porque eu curti essa adaptação que eles fizeram no sentido de deixar os diálogos mais naturais e que parecesse realmente que aqueles diálogos estavam acontecendo entre pessoas daquela idade. Fora também a questão toda da interpretação do elenco e os diálogos adicionais que eles colocaram no filme, porque querendo ou não, vão colocar coisa ali que os próprios atores podem sugerir, etc. E eu achei que os atores foram sensacionais nesse sentido, porque eles entregaram uns personagens muito mais vivos do que eu senti no livro, sabe? Eles realmente deram vida a esses personagens. Transformaram cenas que no livro são cenas simples, assim, que poderiam ser descartadas, em cenas super divertidas de assistir. E até personagens que eu não dei muita atenção no livro, que realmente isso virou um problema pra mim. No filme eles brotaram ali cheios de carisma e prontos pra gerar um carisma ali no espectador. E um exemplo muito claro dos personagens foram o Paul e a Barb, que no livro os personagens são um pouco robóticos. Eu me perguntava diversas vezes o que eles estavam fazendo ali, porque eles não tinham uma química com os personagens principais, eles não encaminhavam muito com a história, pareciam só personagens secundários que estavam ali pra estar ali, sabe? Não fazia muito sentido. Já no filme, eles são os donos de diversas frases legais, de diversos momentos mega memoráveis e que tiravam reações do público realmente. Eles faziam o público chorar, rir, o que eu achei um ponto super positivo pra história. Inclusive, falando do Paul, eu fiquei muito surpreso, gente, quando eu descobri que ele seria interpretado
pelo carinha que fez Hannah Montana, né? O rico da Hannah Montana. Inclusive, nesse filme aqui, tem um momento muito rico dele, que é igualzinho o que ele interpretava em Hannah Montana. Eu achei engraçado. Se você assistiu Hannah Montana, eu acho que você vai pegar esse momento e vai dar uma risada também, porque eu senti nostalgia. E um ponto que eu tenho que dar muito destaque é que o Paul com certeza se tornou um personagem melhor no filme. E esse era um pé atrás que eu tinha, porque eu não achei que ele foi tão bem desenvolvido no livro. E ele é um personagem muito importante para a história, então ele deveria ser bem desenvolvido. E no filme conseguiram fazer isso, conseguiram colocar nesse personagem tudo que não colocaram nesse livro. Porém, ainda eu achei que deixaram de falar coisas importantes sobre a vida do Paul, como por exemplo, por que ele tá lá, por que ele tem tanta preocupação em ver a família dele, por que ele não tá com a família. Sabe, eu acho que esses são pontos importantes pra construir um personagem que não tem no filme, mas tem no livro. Então os dois meio que se completam, sabe? Então eu achei ok, porque o que não tem de Paul aqui, tem lá, e o que não tem de Paul lá, tem aqui. Falando dos protagonistas, que eu não tinha falado tanto assim ainda, porque eu falei bastante deles já na outra resenha que eu fiz desse livro aqui, então eu deixei um pouco mais pra frente e abordar outros pontos, mas a relação da Stella e do Will muda sim no formato das telonas. Por quê? Em diversas resenhas pela internet afora, eu via que o pessoal tava falando um pouquinho que achou que a relação dos dois fluiu muito rápido, que não tava assim tão real por conta disso, mas no filme, gente, eles conseguiram adaptar as mesmas cenas que estão aqui pro cinema e não parece que passou tão rápido assim. E eles fizeram isso de uma maneira muito legal, porque apesar de eles usarem o cenário de um hospital, que tipo, quase não tem lugar pra você ir, sabe? Como que você filma um filme inteiro num hospital, que é um lugar minúsculo assim, sem ficar chato, sem ficar parado? E eles conseguiram, porque eles fizeram aquele hospital como se fosse um parque de diversões, porque tem de tudo no hospital. Então cada cena eles dividiram em um cenário e mudavam a fotografia, mudavam o estilo. Então com certeza eu fui fisgado mais facilmente pelo romance dos dois, porque os atores têm muita química já entre si, e a maneira que o filme foi dirigido traz essa dinâmica pro casal. Outra coisa que eu gostei também foi de como eles desenvolveram a relação da Stella com a família dela e de como eles usaram a tecnologia no filme pra fazer isso. Essa questão toda dela ser youtuber, da irmã dela ter gravado vídeos pra ela, das mensagens, do FaceTime que ela fazia com o Will, enfim, eu achei isso muito incrível e muito orgânico também, que é uma coisa muito difícil de você fazer sem parecer forçado, sabe? Porque na maioria dos filmes, dos livros, etc., eles usam a tecnologia, mas não é realmente do jeito que a gente usa naturalmente, então meio que soa fake, sabe? E nesse filme não soou tão fake assim. Eu achei inclusive muito legal a maneira que eles usaram. O que me lembra também outros filmes que estão aí nessa vibe, que é A Culpa das Estrelas, Se Eu Ficar, etc., que também agregam a tecnologia para narrar a história. Captam bem a maneira que os adolescentes usam a tecnologia hoje em dia para viver, sabe? Eu falei bastante de direção, inclusive quem dirigiu esse filme, gente, olha só que informação engraçada e curiosa. Foi o Justin Baldoni, que você pode conhecer pelo papel dele em Jane the Virgin. Sabe aquela série de comédia americana que mistura elementos de novelas mexicanas com a narrativa americana, enfim, essa série mesmo. O que é muito bizarro, porque eu jamais imaginaria que era ele quem estaria dirigindo esse filme. Outro recurso que adicionou muito pra história e que não tem no livro é a questão toda da trilha sonora. Por quê, gente? Trilha sonora pode mudar totalmente a experiência que você tem da história. E a trilha sonora desse filme tá simplesmente maravilhosa. No livro a gente não tem tanta informação de música, não sabe muito bem o que a Stella ouve, não sabe muito bem o que os personagens ouvem, mas no filme eles usam a trilha sonora de uma maneira muito completa, porque eles não tocam só instrumental, etc. Não, eles usam realmente a música do jeito que ela tá na trilha sonora, do jeito que ela foi apresentada. O que eu amo muito em filmes, porque eu consigo descobrir milhares de novos artistas, porque geralmente nesses filmes mais tristes tem muito artista indie, e não sei se vocês sabem, mas eu sou muito fã de música indie que faz chorar. É essa a definição, é a minha definição, música indie que faz chorar. Eu gosto muito, e tem muita música nesse estilo nesse filme. Inclusive tem a mesma música de A Culpa das Estrelas, a Wait, que eu amo muito. Quando começou lá no filme eu fiquei tipo lembrando de A Culpa das Estrelas, fiquei triste, chorei. Aqueles não, mentira. Não foi tão assim também. Mas enfim, como eu sou fã de música também, foi um aspecto assim que eu não pude deixar de lado. Inclusive, gente, tem artistas que eu amo nessa trilha sonora. Tem a banda Dora, que é maravilhosa. Se você não ouviu, vai ouvir agora, prepara os lencinhos, porque você vai chorar. Tem Sleeping at Last também, que é maravilhosa. E tem a incrível
Bird, que é sensacional, que eu acho que você deve conhecer a Bird, mas se não conhece, faça esse favor pra você e vai ouvir Bird agora. E vale muito a pena você parar pra analisar essas coisinhas também que parecem ser simples, mas que agregam muito pra história e ajudam a história a se mover e a cativar ainda mais quem tá assistindo. Se você assistiu o filme e amou alguma música da trilha sonora, comenta aí embaixo porque eu fiquei curioso. Comenta aí. E no mais, gente, eu achei que o filme foi bem fiel ao livro. Fora essas coisas que eu falei, porque obviamente são coisas de adaptações, etc. Porque os formatos mudam, então obviamente algumas coisas serão alteradas. Eu achei um filme muito fiel ao livro. Ah, mas tem uma coisa que eu achei muito bizarra e que eu deixei pro final do vídeo, porque talvez você não queira saber, ou talvez queira, não sei, porque é meio que um spoiler. Então, calma lá. Mas o final do livro é totalmente diferente do final do filme. Pois é, falta um pedaço ali no filme. Se você leu o livro, você sabe do que eu tô falando. Mas se você só assistiu o filme, acha que a história da Stella e do Will acabou ali. Não. De jeito nenhum. Ainda tem algumas páginas pra você descobrir o que aconteceu com esses dois. Se você ficou curiosa para saber se vai ter uma continuação ou não sabemos ainda, mas você pode conferir o restante da história do Will e da Stella comprando o livro que tá aí no link da descrição lá no site do Submarino, e depois de ler, vir aqui comentar o que você achou dessa mudança. Comenta também aí embaixo, gente, o que você achou do filme, o que você achou do livro, se você prefere mais o livro, se você prefere mais o filme. Comenta aí embaixo todas as suas opiniões sobre as duas obras, ok? E é isso, pessoal, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Como eu já disse, nós fazemos vídeos todas as semanas aqui, então já se inscreve, deixa seu like embaixo porque é muito importante. Eu sou Eduardo Silto e eu vejo você em breve. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!